Gostaria que você fizesse uma análise da partida e, na tua avaliação, por que o Náutico não conseguiu criar tantas jogadas ofensivas, não conseguiu tanto ofender o adversário? Bom, acho que não dá para fugir do jogo abaixo que nós fizemos, né? O Sport foi superior em todos os momentos, merecia ter vencido, talvez até por um placar maior. E a condição ela já era prevista por nós internamente, né? Das dificuldades que nós enfrentaríamos no jogo. Primeiro, no aspecto técnico, que nós estávamos enfrentando um adversário que, no meu entender, é superior a gente, né? Os números dizem isso, a questão orçamentária também fala isso. Então, às vezes é difícil para o nosso torcedor entender, e eu nem tenho essa pretensão, jamais. A rivalidade ela vai existir e a gente vai sempre lutar contra os adversários que vierem, ainda mais se tratando de um clássico. Mas um outro ponto que eu também estou muito tranquilo em relação ao resultado do jogo é que nós pagamos um preço muito alto pela classificação na Copa do Brasil. O nível de jogo que nós fizemos em São Bernardo, não só no aspecto físico, mas no aspecto mental, né? O desgaste físico e mental é absurdo. Os jogadores terminaram o jogo em São Bernardo extenuados. E a gente sabe que a maioria desses jogadores que fazem parte dos 11 iniciais, eles não conseguem recuperar em 48 horas o tempo suficiente que a gente entende saudável para fazer um novo jogo no mesmo nível de intensidade que nós fizemos no anterior. Então foi um jogo desigual. A verdade é essa, nós já entramos no jogo sabendo que iríamos sofrer um pouco mais. É lógico que a minha expectativa era que a gente tentasse, com a qualidade técnica, a gente pudesse, com a qualidade técnica de alguns jogadores, a gente pudesse tentar um equilíbrio maior. Mas respondendo também a sua pergunta, o jogo ele se resumiu a disputas, onde a grande maioria das disputas eram perdidas pelo Náutico, né? E no momento que a gente perde a disputa e a bola sobra para o adversário, é necessário se desprender energeticamente para correr, para lutar, para buscar. E um recorte muito claro para mim é a quantidade de vezes que o adversário chegou na frente do gol no enfrentamento com o Wagner. É uma coisa que não é normal, né? Uma coisa que não é natural. Nós não iríamos aqui fazer estratégia para jogar um clássico nos aflitos, com a guarda baixa, esperando o adversário para contra-atacar. Então não foi essa a ideia. Sofremos muito mais do que em outros jogos. Mas no meu, assim, estou muito tranquilo, não com o resultado, estou chateado. Mas as explicações para o resultado eu tenho. É ruim quando você perde e não sabe por que perdeu. É ruim quando você toma uma porrada e não sabe de onde é que veio a porrada. Então eu estou muito consciente em relação ao grupo, né, os nossos jogadores, as limitações que nós temos, mas sem sombra de dúvidas, né, o preço que se pagou para a classificação, ela nos tirou aí talvez 6 pontos da Copa do Nordeste e nos coloca aí, obviamente, numa condição de dúvidas para buscar na última rodada a classificação. Mas se tivesse que fazer de novo, nós faríamos do mesmo jeito, né? Não passa pela nossa cabeça internamente aqui que nós fizemos errado. Está tudo dentro dos conformes, dificuldade demais para jogar hoje. Os jogadores até antes mesmo do jogo a gente sabia disso, mas parabéns ao Sport por ter tido muito mais qualidade, mais competência, foi muito superior à nossa equipe no jogo. Espero ter uma nova oportunidade de enfrentá-lo aí num momento decisivo, talvez com um período maior de recuperação para a gente tentar fazer um jogo mais igual. Dado, boa noite. Eu queria te perguntar sobre o Júlio. O Júlio se envolveu em algumas discussões com os jogadores do Sport, foi substituído no intervalo, chegou a tomar cartão amarelo no primeiro tempo. Eu queria te perguntar se a substituição dele foi por conta disso, por conta do temperamento, e se houve algum tipo de conversa de você com ele sobre essa questão hoje. A conversa sempre tem. Eu já fiz aqui respondi já algumas perguntas a respeito do Júlio em relação a forma como ele compete, como ele joga. É um cara que sempre provoca e da forma intensa que ele atua. É um cara que se dedica muito, um cara que contribui demais do jeito dele, na força, nas disputas. E no momento que ele tomou o cartão amarelo, eu fiquei temeroso. Então existe sim uma relação à saída do Júlio com o cartão, não foi uma questão técnica apenas. Um jogo como esse,
e ficar com um homem a menos em campo, o prejuízo talvez seria muito maior. Mas as conversas elas vêm acontecendo, acho que também ele não fez nada demais hoje, não, foi um jogo normal, as disputas normais, eu não entendi nenhum cartão que ele tomou, mas fui mais precavido, né, e optei pela saída dele apenas por isso. Dado, boa noite. Vou citar apenas como exemplo para dar um contexto, mas recentemente a gente teve um episódio aqui no futebol pernambucano que foi uma resposta do Anderson Moreira a respeito do calendário, que gerou um certo desgaste do esporte, confederação, enfim, nada a ver com o Náutico. Mas nessa sequência de 4 jogos fora, o Náutico teve um jogo antecipado de Copa do Nordeste, que foi o Fortaleza, no último fim de semana. Teve em sequência um jogo desgastante de Copa do Brasil, esse clássico contra o Sport. Você falou aí de 6 pontos. O assunto calendário ele é muito recorrente, né? A gente discute vez ou outra, várias visões já foram colocadas. E quando a gente fala de calendário, quinta-feira você volta aqui para os aflitos para um jogo também tenso, decisivo, desgastante pela Copa do Brasil, segunda fase com Vila Nova. Está sendo a grande dificuldade nesse momento para você, para a comissão, para a diretoria, planejar com o elenco que vocês têm à disposição, como entregar o 100% de competitividade desse elenco do Náutico, que a gente sabe que é muito entregue, num calendário como esse? Sim, é um grande desafio nosso. Só fazendo também, contextualizando o próximo jogo, né? Nós teremos o tempo hábil suficiente para fazer uma recuperação completa. Talvez a gente não tenha o mesmo tempo de treinamento que nós queríamos ou o que nós fizemos no jogo do São Bernardo. Mas nós estaremos 100% aptos a fazer um jogo forte contra o Vila na quinta-feira. Mas a sequência ela continua, né? Ela começa na quinta e depois domingo tem Salgueiro e depois tem uma brecha no espaço, ainda temos devendo um jogo contra o Ibis, aí depois vem, enfim. Então hoje a gente está com algumas rodadas atrás no estadual, algumas rodadas à frente na Copa do Nordeste. Acaba que existiu uma desigualdade na competição, mas é um desafio para a gente procurar e melhorar, entender quais são os jogos, na verdade é essa, entender quais são os jogos que a gente pode, dentro da estrutura que nós temos, né, potencializar as recuperações, os jogos que a gente pode dar um pouquinho mais de tempo de treinamento, que é algo que está muito escasso para mim. O único momento realmente, desde quando iniciou a temporada, que eu tive oportunidade de treinar o time foi nesses 3 dias que nós optamos de não viajar para Fortaleza. Excluindo isso, são ajustes, sessão de 20 minutos apenas de treinamento, coisa muito, muito rasa. E para buscar evolução através de jogos é difícil, mas é o nosso desafio, né? É o que nós temos pela frente, é que a gente já sabia que teríamos aí essa dificuldade. E a gente quer que continue esses jogos, porque se continuarem esses jogos é porque a gente está passando de fase. Nós passamos de fase da Copa do Brasil, a gente espera classificar na Copa do Nordeste e que a gente consiga sabedoria para tomar as melhores decisões e manter o Náutico competitivo como ele está hoje. Professor, boa noite. O senhor citou há pouco que sabe as razões pela derrota, é algo que lhe deixa mais tranquilo. Mas ao que eu percebi, há pouco foi citado o calendário, o peso, a dificuldade. Nós temos uma cultura resultadista no futebol brasileiro e o Náutico vem de uma montanha-russa de sentimentos. Nós percebemos o êxtase natural de uma classificação, um vestiário muito vivo, o senhor com os atletas comemorando. Hoje, na saída de campo, atletas abatidos com a derrota. Até algo que me marcou esse ano, quando eu entrevistei em um momento o Vitor Ferraz, pós-vitória contra o Caruaru City, aqui. Ele brincou dizendo, poxa, vieram falar comigo quando a gente venceu. Normalmente é só quando perde. E hoje nem o Victor quis falar. Como lidar com esse tipo de sentimento emocional para uma decisão já na quinta-feira, aliado ou atrelado à condição física de atletas importantes? Wagner, pré-clássico, na coletiva disse que estava muito cansado. Hoje desgastou-se muito. Pós-jogo, gelo. Como balancear isso? Emocional, de êxtase, com decepção e abatimento, e também essa condição física para quinta-feira. Perfeito. Tempo é o senhor da razão. E o que nós não tivemos de um jogo para o outro, eu repito, eu sei que o nosso adversário também jogou na quarta-feira, mas eu não estava na Ilha do Retiro no jogo da quarta-feira, eu estava em São Bernardo. Eu senti o quão desgastante, o quão desafiador foi o jogo de São Bernardo, o quanto nós estávamos concentrados e o quanto ele gerou de desgaste mental naquele jogo.
E nós pegamos uma noite mal dormida, um retorno praticamente. São Paulo é São Paulo, tem que sair cedo do hotel, sai do hotel de 9 horas, tem que acordar às 8 para sair às 9. E aeroporto, voo, chega em Recife 5 horas da tarde, pega o trânsito do Recife para chegar em casa, ou seja, é um dia todo praticamente viajando, perdido. E o que nós teremos de diferente para quinta-feira é isso, é tempo. Nós temos 4 dias. Amanhã eu liberei todos, estão todos em casa. E nós retornaremos segunda-feira à tarde, no CT para treinamento. Então, vou optar por segunda, dar mais recuperação ainda, né? Trabalhar a recuperação deles segunda-feira, para fazer uma sessão e meia de treinamento, também pensando em tirar um pouquinho a carga, para fazer um jogo um pouco mais leve do ponto de vista físico e, consequentemente, mental. Então, esse tempo que nós teremos pela frente é o tempo suficiente, penso eu, para mudar um pouquinho a chave, para ter as conversas individuais e coletivas, para fazer as correções que a gente precisa fazer e um dia treinar mesmo, de fazer treino, de repetir estratégia, adotar estratégia, corrigir, treino. Um dia e um outro, um ajustezinho pequeno na véspera para a gente fazer um jogo competitivo. Eu entendo que nesse processo da próxima semana nós teremos algo suficiente para voltarmos a ser competitivos, para voltarmos a jogar de igual para igual com um adversário forte na quinta-feira. Dado, boa noite. O grande aspecto que impacta nessa derrota do Náutico, na sua visão, foi a questão técnica com o Náutico, financeiramente, com um poderio menor que o Sport, ou justamente essa questão física? O Náutico só teve um dia de treinamento, toda a viagem. Qual foi o ponto que mais pesa na sua avaliação para a derrota de hoje? Os dois. Eu acho que, repito, eu faço aqui os elogios ao Sport. O Sport foi superior desde o começo do jogo, desde o início do jogo. No jogo passado nós conseguimos igualar o jogo vários momentos, várias vezes. Eu vou citar um exemplo muito específico do momento do jogo, que é o momento de uma saída da pressão, né? Vamos contextualizar. O Sport está de posse de bola no seu campo de defesa, e quando a nossa equipe consegue bater forte as pernas para frente para tentar pressionar o adversário de forma conjunta, a gente pode ter êxito. É lógico, pela qualidade deles, eles podem ter um pouco mais de vantagem. A gente pode ter êxito e podemos roubar uma bola à frente, que nos dá um pouco mais de confiança. Roubando a bola à frente, eu dependo muito menos de sair atrás, eu dependo muito menos da construção, eu dependo muito menos da iniciação, ou seja, é uma bola de neve. Mas a partir do momento que me falta perna para pressionar na frente, o Sport consegue, pela qualidade que tem, jogar pelo meio, jogar pelo meio interno. A nossa pressão sai frouxa, os caras conseguem pular a linha, conseguem fazer o linha, e pula a linha, daqui a pouco os caras estão na cara do gol, estão na frente do Wagner, e por muitas vezes isso aconteceu. Então, associo essas duas coisas. O Sport tecnicamente foi superior, talvez se a gente igualasse fisicamente, eles continuariam sendo superiores, poderiam inclusive continuar vencendo o jogo. Mas eu entendo que a contribuição física ela poderia nos dar uma condição de igualdade maior ao jogo, que infelizmente nós não tivemos. Paciência, não estou aqui choramingando, inclusive estou fazendo os elogios que devem ser feitos. Eles foram melhores, ganharam com méritos, venceram a partida. Agora ter tranquilidade, como eu falei, para girar a chave e pensar no nosso futuro.